Você sabia que um único dente pode contar toda a história da sua saúde? O dente que eu perdi não foi só por causa do açúcar. Ele revelou um vício silencioso, hábitos destrutivos e o ponto de virada que ia mudar minha vida para sempre. Eu estava reiniciando a vida em outro estado. A única coisa que eu tinha era a receita dos meus cookies açucarados e o sonho de fazer esse negócio dar certo. Eu comecei vendendo na porta de um supermercado na Praia da Costa, no Espírito Santo. E não demorou muito, eu já tinha um monte de revendedor, tanto em Vitória quanto em Vila Velha. Nos dias de alta produção, eu passava o dia inteiro comendo cookie. Não sei se era uma desculpa para ficar comendo açúcar ou se era por causa do perfeccionismo. Mas eu sei que chegava no final do dia, eu estava sem energia nenhuma, esgotado, com o estômago super ácido. Foi aí que aconteceu. Um dente que eu já tinha feito o canal quebrou de novo, deixando um rombo enorme na minha boca. Para quem não sabe, canal é quando a cárie chega na raiz do dente e aí precisa retirar a raiz, o que significa a morte do dente. Sobra só a carcaça, a gente não sente mais nada desse dente. Esse canal já tinha quebrado uma vez quando eu estava comendo aquele amendoim japonês. Sabe aquela casquinha salgadinha e crocante dele? Aquela desgraça feita de açúcar, trigo e gordura hidrogenada. Muito bom. Altamente ácido. Só que naquela época eu morava em Belém, minha cidade natal, e quando aconteciam essas coisas, eu tinha dentistas conhecidos que eu podia ir lá e eles restauravam com urgência e depois eu acertava com eles. Só que dessa vez eu estava numa cidade completamente nova. O dinheiro que eu tinha mal dava para pagar aluguel e a comida. Eu precisava mais ou menos de 700 a 1.100 reais para consertar esse dente. Isso me marcou muito, eu fiquei muito chateado. Tava claro que o açúcar tinha destruído meu dente e a minha saúde. Foi então que eu tomei uma decisão de parar essa desgraça do açúcar. E para eu parar, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre o açúcar. Primeira coisa que eu fiz, comecei a ler o livro negro do açúcar. A história era o autor falando de como a vida dele era saudável, ele fazia exercícios, comia açúcar moderadamente, mas tinha uma alimentação saudável. Só que quando ele chegou aos 40 anos, foi diagnosticado com diabetes. Esse cara surtou e foi saber atrás o porquê ele tinha adquirido diabetes e descobriu a história do açúcar. O livro é muito bom, me ajudou a parar o açúcar por mais ou menos 6 meses, só que ele era muito apelativo. O autor começou a colocar o açúcar como se fosse o problema mor da vida. E a gente sabe que não é isso. Existem muitas substâncias que comprometem a nossa saúde. Nesse período de 6 meses, eu aprendi uma receita que era sem trigo, sem açúcar e sem leite. Cara, era uma trufa muito gostosa. Mesmo com o paladar estragado do jeito que estava, eu ainda sentia o doce. E aí eu pensei, cara, dá para vender isso. Mais tarde eu aperfeiçoei essa receita e se tornou meu sustento por muitos anos. Mas antes, eu comecei vendendo junto com os cookies. E adivinha? Cara, 90% das pessoas que chegavam para escolher entre um e outro, escolhia o cookie açucarado, que já conhecia. Não se dava a oportunidade nem de experimentar a trufa, só de saber, é sem açúcar. Numa confraternização, fizeram para mim um pavê vegano, especialmente para mim. E aí eu pensei, eu vou comer só um pouquinho, só para não fazer desfeita pra galera. E comi. No dia seguinte, eu tava destruindo a cozinha. Tava comendo o chocolate em barra do cookie, comendo o cubo de açúcar mascavo, comendo os cookies que tinham sobrado das vendas. Eu tava destruindo. O monstro do açúcar havia despertado. E aí eu voltei a comer açúcar descontroladamente e me vi naquela necessidade de, cara, eu não posso continuar isso. Foi aí que eu voltei a estudar. Só que dessa vez eu peguei para ler o Sugar Blues, o gosto amargo do açúcar. Esse livro é um livro da década de 70, mas que até hoje continua sendo o conteúdo mais completo sobre açúcar. Depois do meu agora, claro, porque peguei o livro e somei com o meu conteúdo e as minhas experiências. Dessa vez eu tomei uma decisão mais radical. Eu decidi que eu ia parar de vender os cookies. Porque apesar de conseguir produzir eles e não comer,
exigia muito da minha energia. Sentia aquele cheiro de açúcar e trigo torrando no forno. Quando tirava aquela crocância e o chocolate derretido, para não comer aquilo demandava muita energia. E mais tarde vocês vão entender que parar de comer açúcar não é sobre ter força de vontade. Isso gasta muita energia. E aí quando a gente está mal, a gente despenca com tudo e volta a comer. A ideia é ter doces para substituir, e que eu já tinha as trufas. Só que essa decisão de parar de vender os cookies comprometia porque era a renda principal da casa. E a minha ex-esposa na época surtou. Ela ficou muito preocupada, óbvio. Mas depois de conversar muito, ela decidiu me apoiar. Parou de comer açúcar junto comigo. A gente tirou tudo que tinha de açúcar da casa e passamos a vender as trufas apenas. E olha que bacana, as trufas começaram a dar muito certo. Eu comecei a vender na feira de orgânico, em todos os espaços saudáveis de Vitória e Vila Velha. Cara, tudo começou a mudar. Com esse livro, eu consegui ver mais amplamente o que era o açúcar e tomei coragem para parar de novo. Se você tem uma pessoa que você compartilha a sua vida e você quer parar o açúcar, conversa com ela. Diz para não comer açúcar perto de você. Se for comprar, não trazer para dentro de casa, porque isso ajuda muito nesse processo. Porque se você sabe que o açúcar está ali pertinho e bateu aquela ansiedade, bateu aquela tristeza, aquele desconforto, você sabe que está ali, você vai comer. Nem pensa em força de vontade, você vai comer, eu estou te falando. Uma das melhores estratégias que o livro Sugar Blue já começa dizendo é: tire todo o açúcar da sua casa. Eu estava num lugar novo, vida nova, uma parceira me apoiando, os negócios prosperando, uma receita imbatível de trufas, que inclusive essa receita é a primeira receita do meu curso de doces sem açúcar, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer. Então não tinha como dar errado. Tudo contribuiu para essa grande mudança da minha vida e para eu estar aqui hoje falando com vocês. Porém, essa é só a primeira parte, a primeira temporada dessa jornada do açúcar. Só depois que começou a entrar o emocional em toda essa história aí, só que aí a parada começa a virar meio que novela. E eu só vou contar isso num outro vídeo e se vocês pedirem aqui nos comentários. Bora lá, galera, pelo menos 100 comentários falando eu quero saber dessa novela aí. Eu agradeço por ter chegado até aqui, dá um likezinho para apoiar o canal e a gente se vê no próximo vídeo, sem açúcar e com muito amor.